Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Quero saudar você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e agradecer a sua sintonia. E quero também saudar as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação 24 horas na rádio e na TV da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. Agradecer a todos e a tudo, e também a presença do nosso querido Tiago Soares. Olá, Tiago, como é que vai, meu querido? Olá, Nando, amigos, família filial, todo mundo da técnica que está junto conosco, os corações que se somam, e a gente vai ficando feliz, né, Nando? Porque a gente já vai sintonizando com essa corrente maravilhosa. É verdade, está aí a sintonia, né? A sintonia está no ar, e também, né, assim, essa frequência de amor, né, que a FEAL, esse trabalho maravilhoso de divulgação da doutrina e também divulgação do amor, da paz, da luz, do Evangelho de Jesus. Muito bem, então, hoje nós escolhemos do livro Pão Nosso, tem aqui essa edição, né, que é uma capa, uma das mais novas do Pão Nosso, e o Pão Nosso é a psicografia do nosso querido Chico Xavier, e também, né, escrita na palavra de Emmanuel, do Espírito Emmanuel. E o tópico que nós escolhemos aqui, junto com o Tiago, é Em Tudo. Vamos ver, né, o que o Emmanuel nos diz. Ele já escolheu aqui uma passagem de Paulo, Coríntios 2, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, que diz o seguinte: tornando-nos recomendáveis, né, em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, né? Em tudo, né? Que é o tópico aqui que ele intitula aqui o Emmanuel. E o primeiro parágrafo diz o seguinte: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara, seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé, e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Será mesmo que a gente encerra aí ao participar de um culto ou estar dentro do nosso centro espírita, participando das reuniões, né? Eu acho que ele traz um pouco isso aí para a gente discutir, para a gente comentar e fazer reflexões, né, Tiago? Verdade. E você sabe, Nando, que estudando da onde o Paulo tirou aí esse trecho, né, dessa inspiração do Evangelho do Paulo, é tão interessante porque essa segunda carta aos Coríntios, viu, Nando? Ela é, assim, uma carta especial, porque é a carta onde o Paulo, Nando, ele abre o coração dele. Ele conta os segredos do seu coração. É a carta mais assim onde ele revela a sua intimidade. Olha que bacana esse texto. E a gente sabe que o Paulo, quando ele escreveu uma carta, na verdade, até por orientação do nosso Senhor Jesus, né, que ele apareceu para ele, pediu para ele que escrever as comunidades cristãs que estavam nascendo, geralmente a gente sabe que é para resolver um problema, né? E essa comunidade de Corinto, ela era uma assim que estava muito no coração dele, ele amava demais, viu, Nando, essa comunidade, como se fosse um centro espírita onde ele trabalhava, ele ajudou a fundar, e aquilo, de uma maneira, ele passou muitos anos, nós estava engano 3 anos lá, né? E estava tendo o seguinte problema: essa comunidade de Corinto, Nando e amigos, ela ficava em Éfeso. Éfeso, Nando, era uma das maiores cidades da Ásia Menor na época, tinha 300 mil habitantes, então assim, era uma coisa assim grande para a época. Então, você imagina, um centro fundado numa cidade grande, começou a chegar gente, Nando e amigos, que começou a alterar um pouco aquela mensagem do cristianismo nascente. E ele começou a ficar preocupado com isso, Nando.
e as pessoas começaram a ouvir, essas pessoas queriam se aproveitar daquela comunidade, não queriam levar o evangelho adiante. Olha só que história curiosa por trás desse texto. A gente vai entender por quê. E aí, Nando, quando ele começava a falar para essas pessoas que, tipo assim, eu me sacrifiquei por vocês, essas pessoas elas não fazem isso. Ele escreve essa carta por alguns objetivos, e um deles para mostrar assim, poxa, eu sofri tanto, aí que ele começa a abrir o seu coração, poxa, eu amei tanto vocês, vocês não têm motivo para querer brigar comigo, falar mal de mim. E eu comecei a fazer tanta coisa, e aí ele vem, o Emmanuel também de uma maneira brilhante, sabendo que o próprio Paulo de Tarso também inspirou o Emmanuel, aí trouxe essa mensagem do coração, dizendo o seguinte, poxa, essa demonstração do evangelho, ela tem que se permear em todas as partes da nossa vida, né? Então, daí que vem, viu, Nando, essa mensagem. Muito bem, né? Que reflete, a gente traz para os dias de hoje, né? Porque toda a mensagem do Paulo, eu até penso muito no Paulo como ele é o grande evangelista mesmo, é o divulgador do evangelho, né? Pelas cartas, como ele não podia estar em todos os lugares, ele usou muito do recurso da mensagem, da carta, né? Para chegar notícias de onde ele estava ou receber notícias de onde ele esteve, né? E Éfeso deve ter sido, então, aquele lugar que ele tinha o carinho, né? Por ele ter, sendo um dos fundadores, né, dessa comunidade cristã, e diante disso, né, que você está colocando, quando ele começou a ver que isso crescia demais, ele se preocupou. E a gente também tem isso quando a gente tem uma comunidade, um centro espírita que cresce demais, que ele chega a ter uma frequência de centenas, até milhares de pessoas, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que ficar atento. Então, por isso que ele coloca aqui, Emmanuel, essa preocupação, trazendo Paulo para os dias de hoje. E aí ele fala, entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Então, ele provavelmente, como você colocou aí, que você estudou essa história ligada a essa comunidade aí que você colocou, né, que ele teve que, de alguma forma, ele teve que renovar ali, né, alguma coisa, aprimorar alguma coisa para que aquela comunidade não perdesse o rumo certo, né, do cristianismo nascente ali, daquele momento que o cristianismo estava crescendo naquela comunidade, né, Tiago? Sim, e sabe, Nando, ele vai contar aí que ele sofreu muito, e uma coisa curiosa, que ele fala assim, olha só como é forte, ele diz assim, ó, eu trago em mim as marcas do Cristo, e ele não falou isso, Nando, de uma maneira simbólica, não, você sabe por quê? Porque nessa carta de 2 Coríntios, onde Paulo faz questão de trazer, para a gente ver realmente como ele era na vida privada, na vida pública, que ele vai comentar isso, falar, ó, eu fui açoitado pelos romanos, Nando, ao menos 4, pelos judeus, 4 vezes eu fui açoitado, eu tomei, Nando, 40 açoites menos um, ao menos 4 vezes. Você imagina essas marcas que ficaram nele, então onde ele levava mesmo esses vergões, esses cortes que fizeram nele. Dos romanos, Nando, ele tomou, salvo engano, 3 vezes, ele foi fustigado por varas pelos romanos. E aí é mais doído ainda, né? Que é pedaço de pau. Você tomar caibrada, como diz aí a pessoa, caibrada nas costas. Você imagina como esse homem sofreu. Ele diz assim, poxa, eu fui colocado em prisão, eu fui açoitado, né? Enfrentamos multidões furiosas, eu fiz um trabalho esgotante por vocês, para que o evangelho permanecesse. Então, e ele fala uma coisa tão bonita, Nando, que ele fala o seguinte, eu não fiz isso sozinho, eu senti que eu estava sempre inspirado pelo Espírito Santo. Claro, numa linguagem, né, bíblica, a gente compreende que ele estava sempre acompanhado do plano espiritual. E não é à toa também, uma coisa curiosíssima, que ele vai falar de uma passagem que eles fez um desdobramento até o chamado terceiro céu. Nessa carta ele vai contar essa intimidade dele, que ele se desdobrou intimamente. Então, assim, muito do sacrifício dele é colocado aqui e ele prova realmente, o Emmanuel usa exatamente essa carta para mostrar, poxa, o Paulo se sacrificou, né? Como nós temos aí
tantos outros exemplos de sacrifício, de dedicação, né? O Chico é um desses exemplos aí de dedicação, né? De passar noites em claro, de trabalhar o dia todo e depois continuar seu mediunato, né? Lá no centro espírita, trazendo consolo, conforto para tantas pessoas, tendo uma conduta aí, né? Ilibada, uma conduta maravilhosa de comportamento, né, de humildade, tudo isso, nossa, a gente não imagina o sacrifício que o Chico fez na vida dele, só quem estava do lado dele, né, pode entender, talvez entender muito melhor do que nós, mas a gente imagina, né, como também a gente imagina o que o Paulo passou, né, para construir essa igreja, né, enquanto Pedro era a pedra, a rocha, né, para o alicerce dessa igreja, o Paulo era o construtor, né, e precisava construir muito bem construído, tanto que o Evangelho, né, está até hoje, as lembranças da vinda de Jesus na Terra estão até hoje pelo sacrifício desses evangelistas, desses apóstolos, dos seguidores. Depois da vinda de Jesus, outros continuaram levando essa mensagem à frente, né? Francisco de Assis é outro que a gente pode colocar aqui também com tanto sacrifício para que o evangelho não ficasse esquecido, né? Não acontecesse o que estava acontecendo na igreja naquela época, né? A igreja cresceu de uma maneira e, como você estava dizendo aí também, o crescimento de uma comunidade e às vezes se perde a mão, né? As pessoas começam a ir para ter um outro olhar e esquecer dos fundamentos, das raízes do cristianismo nascente, né? Da pureza do cristianismo, né? É isso, né, querido Tiago, que a gente pode dizer. E que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa, a que pertence mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Então, ele está aqui nos dizendo que adianta a gente estar lá, né, naquela posição lá, não somos perfeitos, é claro, todos temos nossas falhas, mas esse conhecimento tem que cada vez mais fazer parte da nossa vida, onde quer que nós estejamos, né? Não importa. E tenho certeza que a atitude do Paulo era essa na igreja, era essa no caminho, era essa nas outras comunidades para onde ele ia, e ele até diz, né, Tiago, que eu não sou mais eu, é o Cristo que vive em mim, né? Então, veja só que a amplitude disso, né, querido Tiago? Verdade, você vê que até no item anterior ele vai falar que a gente tem que buscar isso em todas as circunstâncias, né? Em todas as circunstâncias, porque o evangelho ele não é para ser vivido, por exemplo, igual a família está tudo bem e tal, então eu estou cumprindo o evangelho, o ambiente doméstico está equilibrado, aí é mais fácil. Mas a gente tem que vai ser chamado e seremos, já fomos, seremos novamente chamados a viver o evangelho naquele ambiente conturbado, ambiente doméstico conturbado. Falar de Jesus é fácil no nosso tempo, né, Nanda? Agora imagine lá no Paulo, onde ele estava com o risco de ir até para... Ele falou que temeu, chegou a temer a própria morte dele, até a própria perecer no meio do caminho, diante das ameaças que ele sofreu. Então você vê como essas pessoas tinham uma coragem, uma convicção tão forte no coração, e está na hora da gente incorporar essa coragem, Nando, a ponto de, mesmo no ambiente doméstico conturbado, a gente parar fala, meu Deus, eu preciso escolher o melhor caminho mesmo. A gente conseguir mesmo, Nando, mesmo meio daquele nevoeiro do ambiente doméstico que realmente mexe com o nosso íntimo, né? Mexe demais, talvez seja aí o lugar que mais a gente está, assim, suscetível a gente cair, tropeçar. Aí a gente precisa ter a coragem, eu acho, de realmente, como o Paulo quer dizer, em tudo a gente tem que buscar essa grandiosidade do evangelho. Verdade, em tudo, em todos os lugares, a gente começou, porque ele dava o testemunho onde quer que ele ia, né? Então a gente também precisa estar, realmente rigoroso, às vezes, esse convívio familiar, né? Dependendo da situação, a gente realmente
tem uma espécie de um relaxamento também da nossa parte quando a gente está no meio familiar, né? A gente consegue, a gente é mais autêntico, talvez, no ambiente familiar do que no ambiente social, no ambiente de um templo, do centro espírita que a gente frequenta. E é por aí que a gente precisa trabalhar, nessa parte que faz parte, vamos dizer assim, que a família lá nas reuniões, né, que a gente faz, é uma família, mas a nossa família também tem uma ligação que é com essa outra família. A gente tem que estender o templo para o nosso lar. A gente tem que estender o tempo para as nossas atitudes, para as nossas ações, onde quer que a gente esteja. Ele fala que não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho e desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. E aí, Tiago? Exatamente era o problema desse, né? Ele tinha essas pessoas que se diziam ali naquela comunidade que eles eram pessoas boas, mas na verdade Paulo está dizendo assim, pô, olha para a minha vida, eu provei para vocês que... Por que vocês agora estão querendo abandonar tudo isso, né? E realmente o Paulo provou que ele fez isso mesmo. E eu acho que essa dicotomia, né, Nando? A gente no ambiente religioso e a gente na vida, a gente precisa encontrar o equilíbrio urgentemente. Senão, até o próprio o João, não o apóstolo, né, mas o João evangelista, o que batizou Jesus, né? O João Batista. Batista, não exatamente, o Batista e não o evangelista, ele disse que os montes precisam ser aterrados. A gente precisa fazer aplainar os nossos montes. Precisamos realmente permitir que fique tudo no mesmo nível. E a gente precisa trabalhar. E até uma amiga estava comentando, viu, Nando? Olha só que interessante. Ela dizia assim para mim hoje mesmo. Ela falou: poxa, minha vida só estava focada no meu filho. Eu não tinha sentido mais para minha vida. Eu só estava preocupada com ele. E quando ela começou a ter contato com o evangelho, como o evangelho faz a gente olhar para o eu, né? Faz a gente se olhar no ambiente interno, como a gente está aqui discutindo isso agora, como a gente deve se portar em todas as situações. E ela falou, agora ela passou a ter esse projeto com ela mesma de melhora, sabe? E agora ela começou a ter um sentido de vida, que é o mais essencial, não é, Nando? Você mais do que não pode falar, que é o mais... Ela tinha abandonado ela mesma. Olha só que interessante. E estava focada no filho. Então, a gente também tem esse caminho, né, para analisar. Até dá para entender que ela estava focada no filho pela ligação que a mãe tem com o filho, né? Que é uma ligação que essa manhã, Tiago, até vou te dizer isso. Eu acordei com um pensamento, né? Alguma coisa que veio pela intuição, de que a mãe, ela tem uma ligação tão forte com o filho, que quando se corta o cordão umbilical, se inaugura um outro cordão, o cordão com a alma, a ligação da mãe com o filho por outro cordão, cordão da alma, esse cordão de conexão do amor da mãe para com o filho. Então, é claro que a mãe, às vezes, a gente não entende, né? Por que essa mulher tem que defender esse filho do jeito que ele é? É uma ligação de alma. É algo que nós, os homens, o pai, por exemplo, ele pode amar o filho, só que ele vai ter que aprender isso. A mãe, ela já se conectou lá na gestação, né, na ligação com Deus, na criação, porque é parceria com Deus, né? Essa criação, trazer a vida de um ser. Na hora que corta aquele fio, é como se tivesse, sabe aquelas inaugurações que tem a fita, aí vai se cortar lá para inaugurar aquela coisa bela, aquele projeto, tudo. É a mesma coisa, corta ali e se inaugura, né? Lógico que já anterior, na gestação já se há uma ligação, anterior à gestação já se liga o espírito ao espírito da mãe. E esse cordão umbilical físico que corta é a inauguração para se entender que existe essa ligação forte entre a mãe e o filho. Então, de manhã, eu acordei e vi todos esses pensamentos. Por isso que a gente não entende
E tantas mães que foram consoladas pelas psicografias do Chico, né? Aquele sofrimento do afastamento do filho através da desencarnação, e a gente entende ela, mas quanto mais ela se fortalecer na compreensão, no entendimento, no conhecimento, mais ela vai poder lidar com esse amor que ela tem pelo filho, mais ela vai estar forte para lidar, né, com a vida desse filho, porque não é talvez isso que esteja atrapalhando a evolução dela. Não, isso faz parte mesmo, mas é necessário também que a gente busque esse conhecimento para se lembrar de que a gente também existe e a nossa existência, nós dependemos de aprender, de realmente buscar esse conhecimento, né, Tiago? Nossa, que lindo isso aí que você falou, colocou com tanto carinho, né? Tão ensinamento precioso que você recebeu do plano espiritual, que inspiração linda. E realmente, né? Você colocou com tanto respeito, com tanta consideração, e, e não para se desfazer, né? Não, pelo contrário, para que ela também melhore tudo isso. Isso que eu achei legal, que ela não se desconectou do filho, pelo contrário, ela passou agora a se enxergar também nesse processo. Olha só que lindo. E ela estava totalmente focada nisso. E ela tinha esquecido, né? Dela mesma. Olha só, ela amou tanto que ela fez igual o Paulo, né? Ele esqueceu tanto dele que ele fala, já é o Cristo que vive em mim, né? Ele amou tanto que ele estava nesse nível. Olha só que coisa, que entrega, né? Que entrega. E essa lição pede que a gente tenha essa entrega. Eu acho isso muito bonito. Sim, é onde a gente vai aprender a crescer, né? Essa entrega aí que o Paulo tinha, que essa mãe tem, que outras mães têm, que outras pessoas dedicadas ao bem têm, coloca a pessoa numa situação, às vezes, de sofrimento, de muito sofrimento, né? Isso a gente sabe que o Paulo sofreu bastante, uma mãe sofre bastante, mas a gente precisa se fortalecer, né? A fim de que a gente possa superar os obstáculos, as dificuldades. Assim foi que o Paulo foi passando de etapa em etapa e conseguiu divulgar, espalhar a semente do cristianismo por tantos lugares, né? Então, continua Emmanuel dizendo aqui, por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios, né? Não foi o cristianismo não veio só para a questão de adoração, né? Ficamos lá em adoração, né? Ele precisa de movimento, de ação, ele precisa de semeadura, como o Paulo fez. Então a gente tem que ter esse propósito, né? E a semeadura ela não existe dentro de só um templo. Jesus mesmo deu-nos exemplo das jornadas e caminhadas que ele fazia de cidade em cidade, como Paulo também fez e os outros apóstolos fizeram, para que se disseminasse esse bem da humanidade que Jesus nos trouxe, né, Tiago? Nossa, isso é tão maravilhoso. E o próprio Jesus disse isso, né? Eu quero dar um coração novo para vocês, eu quero dar vida em abundância, vida nova, uma nova identidade. Ele mesmo disse que não seria assim, né? Remendo novo em pano velho, não é, Nando? Ele não queria colocar vinho puro em vaso, vasilhame sujo para vinagrar. Ele realmente disse isso expressamente, que ele queria algo mais, ele exigia algo maior do nosso coração. E uma transformação, essa é a realidade. E você sabe, Nando, uma injustiça tremenda que a gente faz com o texto bíblico hoje, onde a gente lê lá arrependimento, arrependa-se, arrependa dos vossos pecados, arrependa dos vossos pecados, esse mantra que é dito em muitas igrejas, Nando, em fés, em diversas né, credos religiosos, na verdade, no original, está dizendo assim, ó, mude os seus pensamentos e se arrependei-vos. Mude os seus pensamentos. Olha a reforma íntima tão presente no texto bíblico faz tempo, Nando, ó, e parece que eles estão querendo amortecer
o verdadeiro sentido das Escrituras Sagradas, que é a nossa transformação. E jogando para aquele sentido, arrependei-vos dos vossos pecados. Pecado é aquela coisa, né? Ruim, pecaminosa, e no original é apenas um erro. Olha, muda, se transforme dos seus erros, simples assim. Olha como seria uma mensagem mais pura, andando direta e mais concreta, e não arrepender dos vossos pecados, como se estivesse sujo, né? Como se a gente estivesse numa impureza. Isso causa tanta culpa, tanta dificuldade para nós. Eu imagino você, Nando, tratando as pessoas, como isso deve ser tão presente no seu consultório, na sua lida diária, né? Essa culpa que tanto nos oprime, me oprime você, todos nós, né, temos algum sentido, esse sentimento ainda que permeia a nossa alma. É o arrependimento, né? Você colocou aí. E a culpa, porque o arrependimento às vezes leva a culpa também. Uma coisa leva a outra. E aí tem aquela história que a pessoa, né, Tiago, ela foi lá e aí o pastor, o padre, o dirigente espírita, o pai de santo, sei lá, falou para ele: você precisa se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, seja lá o que for. E sempre jogando isso na consciência desse sujeito. Um dia ele vai e falava ainda para ele: se você não se arrepender dos seus erros, você vai, sei lá, para o inferno ou vai para o umbral, sei lá. E aqui fica na consciência dele. Ele também ficou se culpando daquilo, né? Aí um dia ele fala: hoje eu vou lá e vou me arrepender diante de todos, né? Vou dar o meu testemunho de arrependimento. Quando ele estava chegando em frente, ele chegou em frente ao templo. Quando ele foi para atravessar a rua, foi atropelado e morreu. E aí o arrependimento dele, ele não conseguiu, então, chegar ao ponto de dizer: eu me arrependo. Porque isso também é uma questão. Se então ele chegou naquele ponto, então quer dizer que esse ser, a partir dali, ele não teria, né, um arrependimento ou melhoraria a partir daquilo? Estaria fadado aí para o inferno, para o umbral e sei lá em qual outro lugar? Isso precisa acontecer dentro de nós, né? Porque aí não vai importar qual seja o templo, qual seja a crença, qual seja a religião, qual seja o local, porque a gente precisa trabalhar isso internamente, né? E a culpa, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo, com certeza. Mas a culpa em demasia tira a gente do caminho, né? A gente se perde, a gente vai ficar eternamente ali se culpando. Quantos espíritos que a gente sabe que não estão presos a uma situação dessa e que não dão passo adiante, né? Trabalho de desobsessão, a gente teve muitos exemplos assim de espíritos que estavam 100 anos, mais de 100 anos presos lá na culpa, ou cobrando a si próprio ou cobrando o outro, e não avança. Enquanto o algoz ou aquele que você prejudicou também já foi embora e você lá preso naquela situação. Então, a gente precisa se libertar, né? E Jesus veio, como você disse aí, ele veio para isso, para mostrar para a gente que a gente tem solução, que tem, né, que as coisas podem melhorar no nosso caminho, né, Tiago? Ele veio para dar essa reviravolta mesmo, sabe? E o próprio Paulo, Nando, nessa carta, ele vai falar assim, algo... olha, ele demonstra como ele está transformado. Ele fala assim, eu sinto prazer nas fraquezas, olha só, nas injúrias, nas necessidades, nas minhas angústias, por causa de Cristo. E ele vai dizer assim, porque quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. E eu lembro daquela passagem onde Jesus vai dizer o seguinte, você lembra aquele cara que foi orar, Nando, o fariseu e o publicano, que ele vai dizer o seguinte, olha, o publicano fala, eu sou bom, estou aqui, Senhor, me abençoa, e o publicano vai lá e fala assim, ah, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou, Senhor, me ajuda. Aí Jesus falou, tá vendo? Ele que orou dessa maneira foi justificado para sua casa. Então, quando a gente entende das nossas limitações, mas não se desgarra de Jesus, não se desgarra do Evangelho, de querer ter uma boa conduta. Sim, Nando, nós temos dificuldades, problemas no nosso relacionamento doméstico, mas isso não pode ser motivo para que a gente se desgarre desse evangelho maravilhoso. Então, desgarre da boa conduta, desgarre assim, né? Ah, então eu não aguento mais, é assim e acabou. Isso, eu acho que traz um pouco dessa calma, vai ajudando a gente a planear as nossas dificuldades, a gente raciocinar também dessa maneira. Isso aí, Tiago.
Tiago, então, com essas palavras aí tão inspiradoras, para você continuar nessa inspiração, vamos à oração, pedir para você nos conduzir hoje na prece, na oração, nas vibrações, e já pedir para que você aí, se tenha alguém ou algo, visualize, né, a espiritualidade, Jesus ajudando, socorrendo, aproveite esse momento, se puder colocar um copo de água do lado, um recipiente com água, vai ajudar bastante. Enquanto isso, então, a gente vai sendo conduzido aí pelas palavras do Tiago, nesse momento de oração, de prece e de vibrações. Então, vamos juntos, meus amigos, nos conectando ao Senhor da vida, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Santíssima, e aos nossos mentores que estão aqui ao nosso lado, aí cada um de nós, muita alegria, porque nós estamos falando de Jesus, não é? Estamos sempre bem acompanhados. Pedimos aos amigos espirituais que abençoem, como o Nando colocou, né, da nossa água, colocando tudo que for necessário de bom, de saudável para a nossa saúde, nosso equilíbrio, de acordo com o nosso merecimento. Senhor Jesus, uma oração que se levanta em teu santo nome, seja direcionado àquelas pessoas que nesse momento estão se sentindo realmente fracas na fé, em dificuldade, com a saúde debilitada, Senhor Jesus, com a esperança ali por perecer, que essa oração envolva os seus corações, sustentando e amparando, Senhor Jesus. Que a tua fé, a tua graça, a tua misericórdia seja derramada por essa humanidade tão necessitada, Senhor. Que essa corrente de amor que se levanta, que se forma nesse momento, através da família fiel, Senhor Jesus, seja agradável aos seus olhos e possa chegar com força, com ânimo, com alegria, com sustentação aos nossos familiares, aos nossos amigos, envolvendo e amparando. E humildemente pedimos por cada um de nós, pelas nossas vidas, pelos nossos passos, Senhor, abençoe as nossas decisões, os nossos caminhos, que a gente possa sempre tomar as melhores decisões, aquelas que sejam úteis ao nosso progresso, ao nosso adiantamento. Livre, Senhor, da queda, do inimigo, daquelas dificuldades desnecessárias aos nossos destinos. Alerta, Senhor, abre os nossos olhos pelas nossas dificuldades. Senhor Jesus, obrigado por mais um evangelho, por mais um dia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que eventualmente tenhamos ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos nas tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças, graças e graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, que bom a gente se conectar, né, com a espiritualidade maior aí. E a gente quer dar um recadinho para você antes da gente prosseguir aqui. Você ainda não é sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova? Então, se torne para que você ajude esta causa de divulgação do bem, né? De uma maneira ou outra, Paulo está agindo através aí também da televisão, da rádio, dessas transmissões, porque a mensagem de Paulo, que é a mensagem de Jesus, consequentemente, pode chegar a tantos corações aí pelo nosso planeta. Então, a sua colaboração vai ser para isso, para que essa mensagem chegue em outros corações. Então, como é que você faz para ajudar? É fácil. Entre no site amigosdaboanova.com.br e aí você vai saber como que você pode ou, né, ajudar aí essa causa, colaborar, patrocinar, né, nem que seja um minuto da programação. Outros canais de comunicação são os telefones 0 operadora 11 2458-3214. E também o WhatsApp, que é este meio de comunicação rápido, fácil, gratuito, que ainda temos, né, gratuito, que é o 11 97261 0272. Você pode mandar mensagem de áudio, de escrita, até de vídeo, né, para se comunicar com
o Clube Amigos da Boa Nova, tá bom? Agradecemos aí a sua atenção e espero que se torne sócia e sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, Tiago. Então, a gente prossegue aqui, né, com esse texto do Emmanuel, que o Emmanuel tinha uma ligação muito forte com Paulo, até pelo fato de termos lá o livro, né, de Paulo e Estevão. Ele conta a história de Paulo, né, a partir lá de Estevão, e da mudança, né, dessa transformação que o Tiago já tinha falado que é necessário em nós. E o Paulo teve essa transformação radical, que a gente sabia, nessa história a gente vai assistir, né? Porque quando você está lendo esse romance, você começa a visualizar, ver aquele cenário onde ele viveu e onde ele se transformou, e com essa transformação foi tão importante para o cristianismo, né? Até os dias de hoje. Então, continua aqui os últimos parágrafos desse texto, quando diz: é indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Então, aonde quer que estejamos, não é mesmo, Tiago? Em todas as fronteiras, trincheiras, sem barreiras, né, mano? E você sabe que você falou do Paulo, eu lembrei de uma coisa, meu pai me mandou um texto, um trecho da Revista Espírita hoje, onde o Kardec evoca o Lei-Marie, um espírito bom, para perguntar para ele o que você está vendo, né? Como é que foi a passagem dele. E o Kardec pergunta: você está vendo alguém aí? Que espírito você está vendo? Ele diz assim: eu estou vendo o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, São Paulo, São Luís e outros espíritos que você evoca, que estão aí sempre com você ao seu lado. Você já imaginou uma coisa dessa? Então, o próprio Paulo de Tarso ali, circundando, participando diretamente desse trabalho maravilhoso com o Kardec. Então, ele está mais ativo do que nunca, viu, Nando? E que você falou para a gente ajudar realmente a patrocinar essa causa, para que essa mensagem chegue. Isso realmente ecoa até hoje. O Paulo de Tarso, com certeza, está aí dirigindo os trabalhos de divulgação da FEAL e outros trabalhos, com certeza ele está ali diretamente ligado. Então, todo mundo participar dessa causa é algo realmente muito gostoso. E como a gente está falando, né, Nando, a gente tem que trabalhar o evangelho sobre todas as fronteiras, inclusive também com as nossas forças materiais. Isso também faz parte. E a gente tem que alimentar o nosso desejo de transformação, sobretudo santificar todas as nossas coisas, né, Nando? Dar valor a tudo que nós temos, saber que tudo é sagrado, tudo é emprestado ao mesmo tempo. E a gente entender a nossa família, nosso lar, nosso trabalho, tudo como algo santo, que a gente deve se portar de uma maneira muito especial em cada lugar desse. E não só no centro, né, Nando? Não só no momento religioso, onde achando que a espiritualidade está mais próximo da gente só ali, né? Onde é o campo onde a gente tem que provar aquilo que a gente às vezes bate no peito e diz que acredita, diz que segue, aquilo que a gente diz que é adepto, aquilo que a gente diz que coloca a nossa fé, aquilo que diz que move-nos. Então, nesses outros ambientes, fora daquele onde nós buscamos e aprendemos e nos ligamos ao cristianismo, ao Evangelho de Jesus, ao Espiritismo, é nesses outros ambientes que a gente tem que trabalhar. Eu sei que é difícil, para mim é difícil isso. Eu estou falando de mim, agora sei que para outras pessoas também mas a gente vai aos poucos conseguindo essa transformação, né? A gente vai mudar, né? Vai chegar um momento que a gente vai estar parelho em todos os ambientes, né? A gente vai estar sendo autêntico, né? Em todos os ambientes, onde quer que a gente esteja, né, Tiago? E aí ele fala, diga, pode falar. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Só estava concordando aqui, sorrindo e alegre com essa mensagem. E aí ele encerra aqui com esse parágrafo, Tiago, para você comentar. Ó. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação
e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Oração viva, né? Que expressão bonita. Que a nossa vida possa se transformar numa oração viva, viu, Nando? E você sabe que a gente está falando dos ambientes domésticos, serviços comuns, tudo que o evangelho tem que estar. A gente estava estudando o livro dos domínios da mediunidade. A gente acha que a espiritualidade está presente com a gente só naqueles momentos da reunião mediúnica, ou quando a gente vai ali tomar um passe. O André Luiz está ali dentro de um ambiente doméstico, né, onde o marido ali está, a mulher pensando na amante do marido, o marido achando que está escondendo as coisas, a espiritualidade sabendo tudo que está acontecendo, que ele tinha um caso com uma outra pessoa e tudo mais, e a espiritualidade preocupada com aquela dona de casa, aquela mãe de família, né, mãe das crianças, a espiritualidade ali em volta, o André Luiz com Aulos em volta naquela mesa de jantar. A gente está achando que é só naqueles momentos que a espiritualidade está mais próxima da gente, a gente nem imaginaria. Aqueles mentores circundavam aquele ambiente doméstico e depois ali até comentando, olha, se ela continuar com esses pensamentos, ela vai ficar doente, eles preocupados com aquela pessoa, antes mesmo dela fazer uma oração, Nando. A espiritualidade já estava preocupada com aquela mãe de família. Então, que a gente, nossa vida, possa realmente refletir essa oração viva, que a gente possa cuidar dos nossos sentimentos, do nosso coração, cada vez mais. A presença de Jesus na Terra, né, Tiago, é de grande significado. Com certeza a espiritualidade em si, a maior, ela se mira ou né, acompanha os exemplos de Jesus e acaba estando, né, nesses ambientes que a gente nem imagina que eles poderiam estar. Se Jesus, que espírito iluminadíssimo, esteve aqui, pisou essa terra que nós pisamos, esteve nos lares, né, de Pedro e de tantos outros lá, simples, né, para ajudar esses amigos espirituais, esses grandes espíritos também estarão e vão estar, porque eles estão seguindo o exemplo de Jesus, né? Tudo bem, nosso querido Tiago. Estamos chegando ao final. Eu queria que você, né, arrematasse aí, né, as considerações finais sobre esse assunto tão em tudo, né, que é o texto de hoje, em tudo, que a gente recomenda para as pessoas que busquem lá o Pão Nosso e leiam aí o tópico 132, né? É fácil gravar 132 do Pão Nosso para também fazer reflexões sobre esse assunto. Gratidão aí, nosso Tiago. Gratidão, Nando. E essa lição de hoje vai pedir para a gente aqui na fase final, o Mano vai dizer para a gente não esquecer, né? Da gentileza, da boa vontade, da cooperação, da polidez, em todos os aspectos da nossa vida, não só com os nossos amigos, não só com os nossos clientes, não só, mas sim com a nossa família, com todas as pessoas. Isso vai ser muito importante para o nosso desenvolvimento. Eis aí o desafio. E fica essa mensagem, né, Nando, de encorajamento, de transformação para nós. Obrigado, meu querido. Obrigado de coração, viu? Um abração para você, um abração para todo mundo. Espero que a gente saia daqui hoje mais edificado. Graças a Deus. E mais do que palavras, né, esses grandes espíritos aí deixaram exemplos, né? E esses exemplos é que mantiveram o restante, né, que são as palavras, que são as cartas do Paulo, o Evangelho de Jesus, só se torna tão forte ainda nos dias de hoje pelo exemplo. Então, que a gente possa seguir aí, né, o exemplo desses grandes espíritos aí. Gratidão a Tiago, gratidão a todos, muita paz, muita luz. E aquele, Tiago, tchau, tchau. Fala aquele tchau, tchau aí para nós, Tiago. Tchau, tchau, pessoal. Um beijão, um abraço a todos. Tchau, tchau. E até o próximo programa Alvorada, aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Até lá. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.